bem-vindas. A gente está fazendo esse esforço para fazer algumas aulas abertas para a gente tornar mais acessível o uso da fitoterapia, né? E também para a gente desmistificar essa ideia de que a fitoterapia chinesa é uma coisa e a fitoterapia brasileira ou as ervas brasileiras são outra coisa. Quando, na verdade, o que mais caracteriza os chineses é essa forma global, completa, de olhar para as substâncias e para os organismos de uma forma única, né? Entendendo que cada organismo vai ter a sua característica, a sua forma de funcionar, a sua natureza. E isso é importante para que a gente consiga entender quando as substâncias vão nos favorecer ou não. Então, o chá de hortelã, né, a erva mentai, né, ela é uma grande aliada e ela pode ser amplamente consumida desde que a gente entenda o que a gente quer com ela, né? Qual é a nossa necessidade. Então, hoje a gente vai entender um pouco dos organismos. Eu sei que muitas de nós são terapeutas, outras pessoas são pacientes e estão em tratamento, mas já estão mais familiarizadas, né, com a linguagem da medicina chinesa, mas a gente vai tentar aqui fazer uma explanação bem ampla, né? Então, como que começa? Se uma erva vai ser boa ou não para mim? Por onde que a gente começa esse raciocínio? E aqui eu coloquei um pouco, né, da imagem, mas esse nome científico, porque a gente vai começar a entender que existem muitos tipos de menta, né? Não só o hortelã-pimenta, mas existem toda uma família. E essa característica refrescante, que promove essa sudorese para expelir o calor, isso vai estar presente em quase todas elas. Mas o que vai diferir é a quantidade, a intensidade. Mas quando a gente não tiver o hortelã-pimenta, a gente pode utilizar a menta que tiver ali. Às vezes a gente tem no jardim um tipo diferente de menta, elas têm formato diferente da folha, mas todas elas vão ter uma característica importante de refrescar o nosso organismo. E aí a gente vai passar para essa visão da medicina chinesa do que é refrescar, né? Então, para isso, a gente vai precisar revisitar o nosso Yin e o Yang aqui, que vai falar para a gente principalmente o quê? Deixa eu só ver só uma coisa aqui, se as pessoas estão... Eu deixei aberto para as pessoas irem entrando, tá tudo certo. Então, o que refrescar na medicina chinesa, né? Do que a gente está falando? Porque quando a gente pensa nessas ondas de calor, a gente vai ver que algumas pessoas sofrem muito mais do que outras. Vocês têm percebido isso? Tá muito calor, mas está calor para todo mundo, certo? Mas para algumas pessoas está insuportável. E por que para essas pessoas está mais difícil do que para outras? Por exemplo, tem gente que tem muito mais dificuldade com a noite, com calor à noite, não consegue dormir, fica com insônia. Durante o dia, mesmo estando mais quente, né, a temperatura fica maior, ela atinge o seu pico durante o dia. Mas por que as pessoas têm mais dificuldade de dormir, por exemplo, ficam mais inquietas, mais agitadas? Porque este organismo vai manifestar esse calor à noite, né? E aí isso que a gente vai entender. Para isso, a gente vai revisitar essa ideia do Yin e do Yang, né? Então, o Yang, tudo que é função no meu corpo e manifestação das minhas funções e dos meus órgãos. Então, eu sempre gosto desse exemplo do software, né? Dos meus aplicativos, do meu funcionamento psíquico, meu funcionamento cerebral, meu funcionamento digestivo, a circulação do meu sangue, né? E aí, apresentado aqui no Taiji como essa parte que sobe, que acende, que vem para fora, né? Que se manifesta. E do outro lado, a gente vai ter o Yin como as estruturas corporais que dão sustentação
a essas funções. Então, para eu ter uma digestão eficaz, eu preciso de ter mucosa no meu estômago. Eu preciso de ter fluidos para salivar, para transformar, eu preciso de ter estruturas para dar suporte a essas transformações que vão acontecer. Para eu ter circulação, eu preciso ter sangue. Para eu ter transpiração, eu preciso ter fluidos, né? Para eu ter funções psíquicas, eu preciso de massa cerebral, de fluidos chegando, de sangue chegando no meu cérebro. Então, eu vou precisar disso. Então, quando a gente pensa no calor na natureza, é uma elevação desse yang, certo? E se a gente vai pensar no planeta como um todo, está tendo uma elevação do yang, porque o yin, as estruturas do nosso planeta foram consumidas, né? Então, as árvores, a natureza, as águas, os rios, os fluidos, né? Tudo isso faz parte de um ecossistema que funciona, que tem o seu yang, mas garante uma estrutura yin do planeta. E aí, quando a gente tem esse consumo, esse destruir dessas estruturas, a gente tem esse calor prevalecendo. Então, o planeta Terra está com calor por deficiência do yin. Eu estou rindo, mas é triste, né? Mas é isso, certo? Então, tem um calor prevalecendo. Tem esse bafo, né? Porque o calor vem do sol, porque está o buraco na camada de ozônio. Tudo bem, a gente tem esse calor vindo de fora, mas a estrutura que garante o resfriamento, né, os processos na Terra, esse resfriamento todo, ele não tem mais. A gente está com esse buraco. E aí, o que acontece? Quando este calor do planeta encontra o meu calor dentro, a gente tem um agravamento, né? Porque se o calor encontra um organismo que é mais friorento, que tem deficiência de função, esse calor pode até beneficiar, né? Então, as pessoas, na maioria, que não tem energia, que tem deficiência de yang, que tem deficiências circulatórias e tal, elas são beneficiadas por um pouco de calor. Mas quando o calor é muito grande e dilata os nossos vasos, dilata as artérias, até as pessoas que têm a deficiência do yang, elas vão precisar de mais força circulatória para dar conta daquela dilatação toda. Então, elas também vão passar mal. Então, agora nessas ondas de calor, do calor extremo, não é um calor que vem beneficiar, certo? É um calor que vem dificultar ainda mais quem tem deficiência do yang e quem está com ele em excesso. As pessoas que têm deficiência vão se sentir mais prostradas, porque está tudo muito dilatado, esses vasos estão dilatados, e o coração, que é um órgão super yang, vai precisar de mais força para circular esse sangue, para essa circulação, vai precisar de mais força para digerir aquele alimento, para liberar a menstruação, certo? Então, meu corpo vai ter muito mais dificuldade de ter yang para sustentar as funções de sempre. Então, as pessoas que têm deficiência de yang no calor, elas ficam prostradas, amolecidas, sem energia, não conseguem levantar. A famosa pressão baixa aparece aqui, né? Porque eu já não tenho circulação normal agora que está essa onda de calor. Então, tudo isso de se sentir sonolenta, peso, né? Porque tudo está mais dilatado e vai ser difícil eu conseguir manter minhas funções nesse ambiente tão derretido. As pessoas que estão com excesso de yang vão encontrar esse yang fora, acelerando ainda mais suas funções. Então, por isso que a gente está falando nessa aula, que é refrescar o corpo e a mente. Porque, imagine, esse calor perturba a nossa cabeça, né? A nossa mente. Então, quem já tem o yang hiperativo, propensões a funcionar mais, fica extremamente irritado, reativo, tendendo a inflamar. Então, a gente tem muitas ocorrências de calor na pele, calor na garganta, calor na cabeça. Esse calor não vai subindo, esse yang, né? A gente está vendo aqui, esse yang vai subindo, o calor ele vai subindo, né? Na natureza, no nosso corpo, na nossa casa, né? Fica tudo mais quente no alto. Por isso que é importante a gente promover o fluxo do ar
né? Então, esses ventiladores, essa forma de refrescar não é tanto na gente, mas é na nossa energia e no ambiente, entende? Então, a gente precisa fazer circular essa massa quente que está parada, estagnada em cima da gente. Então, por isso que os chineses evitam água gelada, ar-condicionado em cima, ventilador em cima, a gente vai jogar tudo isso para o ambiente. Tudo bem até aqui? E aí, por isso que uma erva que promove o movimento da energia refrescando, ela é tão valiosa. Porque, em vez de você matar o seu yang com um copo de gelo, uma coisa bem gelada, esse yang aqui se exaure, né? Com a erva que faz o movimento da energia, esse yang ele vai para outras regiões do meu corpo, movendo o que está ficando quente, estagnando, inflamando. Então, ele promove um movimento de exteriorização. Vai jogar isso para as vísceras, para as vias de excreção. Então, a gente vai ter um suor com qualidade, não ficar perdendo fluido pela pele, entende? Tem muitas pessoas que nesse calor agora não tem yang para fechar os poros da pele. E começa uma sudorese excessiva de perder fluidos, perder o yin. A gente está no momento de perder yin? Não está, né? Com esse calor extremo, a gente vai precisar cada vez mais manter fluidos, se hidratar, manter a nutrição do nosso corpo, manter esses níveis de fluidos no nosso corpo. Então, não está no momento para a gente ficar perdendo fluidos. Agora, quando a sudorese ela é eficaz, a gente tem essa drenagem de calor. Então, eu suei um pouco e me senti mais refrescada, né? Eu suei um pouco e essa água veio hidratar a minha parte externa do meu corpo, baixar a temperatura e promover um equilíbrio entre o interior do meu corpo e o exterior, né? Eu tô menos quente, eu tô mais refrescada agora. Tudo bem aqui? Tudo bem? Deixa eu ver como que a gente continua aqui. Carolina. Certo. Então, só dar boas-vindas à Fernanda, que entrou aí. Eu não sei se eu conheço essa Carolina. Então, se vocês puderem depois abrir a câmera para ouvir vocês, é sempre muito bom, tá? Me ajuda, tá bom? Vamos dar continuidade aqui ao que a gente está falando. Então, eu preciso, certo, em vez de matar o meu fogo interno, a minha energia, eu preciso promover o fluxo dela e tornar essa movimentação de energia interna eficaz. Então, em vez de ficar agitada, fritando, com calor, porque eu não consigo dormir, eu não consigo me concentrar, essa energia se move e eu tenho uma vitalidade, eu tenho um ganho de fluxo de energia nos meus órgãos, na minha cabeça, acalmando a mente e relaxando o meu corpo. Daí, a gente vai, só antes de avançar, ver aqui onde que essa erva age. Aqui, ó. Coisas importantes. Quando a gente fala de qualquer substância, eu tenho que entender se ela é quente, se ela é fria, se ela é morna, se ela é refrescante. Porque se eu estou lidando com calor, eu quero refrescar meu corpo. A não ser no Nordeste, que a gente toma sopa no calor, a gente toma as pimentas, os caldos, que é uma estratégia do povo dos lugares quentes de diminuir a diferença entre o que está fora e o que está dentro. Então, se está muito quente fora, eu esquento o meu corpo um pouco, olha só. Então, as pessoas com deficiência de yang, os ambientes muito úmidos, então, no Nordeste, que a gente tem as praias, né, as Mata Atlântica, né, ali, a gente tem estratégias de esquentar o corpo internamente, quem está com deficiência de yang, para diminuir a diferença ali com o calor que está fora. Mas a gente não vai fazer isso aqui hoje. Hoje a gente vai aprender a refrescar mesmo. Então, quando eu estou falando que a erva é refrescante, ela vem drenar calor, certo? Então, essa erva é indicada a quem está com as extremidades frias, com quem está com a pressão muito baixa. Essa erva é indicada para essa pessoa? Não é, né? Então, a pessoa que está
vivendo o dia de calor e está sofrendo muito, mas ela tem deficiência dessas funções, a gente vai usar, e aqui os chineses falam que essa erva, aqui, ó, em pequenas doses. Como os chineses tratam pequenas doses? Utilizando as fórmulas magistrais chinesas. Então, existem diversas fórmulas magistrais chinesas, que daqui a pouco a gente vai falar sobre elas, que conseguem dar um suporte ao fluxo de energia, dar suporte ao yang, dar suporte à circulação e drenar um pouco de calor com o hortelã. Então, a gente vai pensar, como a gente já viu diversas aulas abertas aqui, a gente já viu o uso da casca de mexerica, a gente já não viu? Né? A gente viu que a casca de mexerica, ela esquenta um pouco, né? Então, uma pessoa com a deficiência do yang, com pressão baixa, com a circulação lenta, ela pode fazer um chá de casca de mexerica e pôr uma dosagem de hortelã. Entende? Por quê? O hortelã vai aliviar o calor, aquietar a mente, refrescar o meu corpo, mas eu estou dando uma base aí para o meu yang, para a minha digestão, para a minha circulação, para essa energia que precisa estar viva ali mesmo no calor. Tudo bem? Deu para entender essa parte? Foi palpável? Então, se eu estou dizendo que a erva é refrescante, eu vou ter cuidado com as pessoas que estão muito frias, certo? Que tem uma urina muito abundante, uma urina muito clara, todo momento, os pés muito frios, mão muito fria, mesmo no calor, a gente tem essas pessoas que estão prostradas ali, sofrendo com calor, porque já não tem yang. Então, essa erva vai ser usada em pequenas quantidades. E aqui, ó, na gravidez, certo? Por quê? Essa é uma erva aromática. Essa é uma erva que penetra os orifícios e ela abre os orifícios. A gente sente o cheiro do hortelã-pimenta, por isso que é um óleo essencial tão usado, tão importante, porque a capacidade volátil dela é muito grande. Quando o bebê está se consolidando no útero, a gente não pode mover, tornar, fazer a pessoa suar, mover a energia com muita força. Então, a gente vai usar ela com cuidado. Como que a gente usa ela com cuidado? Em pequenas doses, certo? E dentro de fórmulas seguras. Então, a gente tem fórmulas seguras que tem o hortelã, que podem ser utilizadas na gravidez, certo? Então, a gente não está dizendo assim, a grávida não pode tomar chá de hortelã. A gente não está falando isso. A gente está falando grávidas com deficiência do yang, grávidas friorentas, grávidas muito enjoadas, vomitando, né? Porque é uma condição de frio e essa erva não é indicada para todas as condições de frio, tá bom? Mas as grávidas com frio estão mais vulneráveis ainda. Tudo bem? Então, beleza. Aí a gente já viu que ela é uma erva refrescante, tá? E aí a gente vai entender agora onde que ela age. Como que ela age no nosso corpo? Aí a gente vem para os 5 elementos. Sempre a gente vai fazer esse exercício também. Então, para que eu quero uma erva? Onde que ela vai agir? Se é uma erva que age no fígado e no pulmão, a gente tem que estar familiarizado um pouco com essas funções, certo? Então, a gente vai fazer uma pequena explanação aqui do que esses órgãos fazem no nosso corpo. Primeiro, o elemento madeira, né? Então, os chineses têm essa visão dos 5 elementos, muito espelhado na observação da natureza. Então, assim como é a natureza, é o nosso corpo, assim como é a natureza, são muitos dos nossos órgãos. Então, quando a gente fala no fígado e no elemento madeira, a gente tem essa natureza de expansão, certo? O fígado promove o fluxo do qi, da energia e do sangue e direciona a circulação para onde a gente precisa. Quando o meu fígado entra numa hiperatividade, a gente vai lembrar o quê? Muito yang, certo? Meu fígado entrou muito yang. Algumas situações despertam a hiperatividade do fígado. Algumas, sejam físicas, emocionais, digestivas. Então, naquele dia que eu comi uma feijoada no calor, tomei uma caipirinha, o meu fígado pode ficar hiperativo e essa circulação vem para minha cabeça, né? Eu posso ter dor de cabeça, eu posso ter os olhos
vermelhos, eu posso ter vermelhidão no alto, né? Eu posso ter irritação, né? Do meu fígado. Isso foi uma coisa que eu comi. Mas eu posso ter ficado com muito calor de noite, deixei a janela aberta e começou a esfriar de madrugada. Não é isso às vezes que acontece? Vai ficando mais frio, vai caindo 1 grau, 2, 3. E esse vento começou a se alojar aqui, no meu ombro, na minha garganta. O que que o fígado faz? Joga energia para ali com muita força para expelir o vento frio. Energia yang, joga calor. Então, muitas vezes a gente pode acordar com a garganta inflamada, com febre alta, com sinusite, rinite, como é o nome daquele do olho? Conjuntivite, otites, inflamações com pus amarelo, porque meu fígado direcionou muito ali essa energia. E essa madeira expandiu tanto que feriu meu pulmão. Primeiro porque o vento já fere, né, o pulmão, contratura os meus poros e causa uma obstrução. Então, o vento por si só já vai ferir. Então, pode causar questões respiratórias, mas a gente tem essa interação dos dois padrões. Na nossa aula passada, da folha de amora, a gente falou muito, né, disso, essa interação do fígado e do pulmão. Se vocês quiserem, depois vocês podem até rever no canal do YouTube, ficou lá aberto a aula da folha de amora. Que a gente falou muito dessa interação do fígado e do metal. Só que aqui o hortelã-pimenta, por ser muito picante, a folha de amora não é picante. O hortelã, quando você morde ele abre os poros na hora, ele promove essa abertura das passagens, ele promove o movimento da energia que está bloqueada. Isso torna o hortelã-pimenta mais poderoso. Então, muitas vezes, quando esse vento, quando essa dor de garganta é mais aguda, com mais dor, que eu estou vendo que esse muco está ficando preso, eu posso associar essas duas ervas para promover uma ação de movimento mais forte. Entendem o que eu estou falando? Eu posso associar esse uso do hortelã em chá ou numa inalação, né? Então, aí que a gente vê o uso do óleo essencial, né? Eu pingo esse óleo numa água morna e eu promovo essa inalação. Na medicina chinesa, a gente vai ter o white flower nas fórmulas chinesas de uso tópico para passar essa fórmula nos locais de vento, calor ou de síndrome de obstrução dolorosa, aquela dor que está latejando, que está inchado, que está quente, para abrir os poros e promover essa exteriorização desse calor que está retido. Então, o hortelã, ele é como se a gente fosse olhar para ele como uma chave que abre portas. Por isso que quando a gente vem aqui na gravidez, eu tenho que usar ele com cuidado. Porque eu quero sair abrindo porta assim na gravidez, quero abrir porta nenhuma, certo? Mas, na inalação, ele pode ser um óleo essencial que a gente pode fazer uma inalação se a grávida está com dor de cabeça, se a gestante está com os olhos muito vermelhos, está em fogo do fígado, o fígado dela está hiperativo. Na gestação ou em qualquer outro momento da vida, a gente pode ter questões da alma etérea, do meu fígado, do ir e vir da minha mente. Imagina, aí tá a onda de calor. Aí ao meu fígado, minha alma etérea já vê assim, o planeta está acabando, a gente vai morrer todo mundo, e a gente vai ficar aqui, e agora, e faz sentido a minha vida, o que eu tô fazendo. Aí pronto, fígado, fogo do fígado, de noite. Já não é mais só calor, é calor, aquecimento global, a guerra. É assim que eu fico de noite, tá? Na Palestina, as crianças palestinas e a minha criança, quem sou eu vou morrer, minha filha vai ficar nesse planeta. Acabou, fogo do fígado já. Aí já tá com a cabeça quente, uma coisa que era um calor já tá com enxaqueca, os olhos vermelhos, entende? Então, o hortelã-pimenta é uma erva que vai refrescar, vai liberar calor e vai acalmar a nossa mente também nesses momentos. Esse fogo do fígado, gente, essa hiperatividade do funcionamento do meu yang excessivo e desgovernado, ele pode deixar vulnerável. Então, a cabeça muito quente, ela fica vulnerável a um vento na minha cabeça e já vira uma sinusite, uma invasão de calor.
Entendem? Então, o próprio padrão interno já deixa também a gente vulnerável a várias situações externas. Então, aprender a refrescar no calor ajuda o nosso pulmão, o nosso sistema imunológico, a nossa alma corpórea. Quando a gente fala das emoções, tristeza e alegria, do outro lado no fígado, raiva, compaixão. Então, se eu estou muito inconformada com a situação, com o que está acontecendo fora, eu tenho mais dificuldade de voltar para esse outro polo do contentamento. O que está bom então ainda? O planeta não acabou agora. Ah, mas só tem 40 anos para acabar. Tem 40 anos. Como a gente vai viver esses 40 anos antes do colapso total? O que nós vamos fazer aqui para ter uma vida digna, promover bem-estar? Entende? Então, conseguir voltar para o momento presente, conseguir voltar para o corpo. Por incrível que pareça, o hortelã é uma erva que ajuda a gente a fazer isso. Esse movimento de retorno da alma etérea e trazer a gente para a nossa alma corpórea, para o nosso corpo, nessa condição de excesso. Excesso de calor, excesso de funcionamento e hiperatividade. Tem várias outras ervas que vão ajudar a gente tonificando o yang, mas a gente não está falando disso agora, tá bom? A gente está falando de refrescar, de drenar excesso, de abrir as portas para o calor vir para fora. Porque qual é o grande problema desse calor ficar dentro? Ele vai começar a fazer o que no nosso corpo, se esse calor fica aqui dentro? Ressecar, né? Ressecar, condensar nosso sangue. Então, o sangue vai ficando grosso, inflamado. Qualquer lugar ele para, inflama. Qualquer lugar ele gera essa mucosidade, calor, né? Então, se ele vai ficando muito quente, ele vai virando quase uma bomba relógio, um perigo para a gente. Então, é preciso a gente aprender a refrescar, abrindo essas passagens para exteriorização, tá bom? E aí, se a gente vai falar que essa erva age no fígado, ela também vai beneficiar a vesícula biliar, que é a víscera do fígado. Ela também vai beneficiar o intestino grosso, que é a víscera do pulmão. Então, casos de ressecamento nas fezes, constipação, né? Essas fezes que não têm um fluxo. Então, essa coisa de abrir as passagens é tornar a evacuação eficaz, tornar a depuração das gorduras, do que a gente come, eficaz. Então, ajuda também na depuração do sangue, na limpeza dessas toxinas. Então, essas pessoas que sofrem mais com calor, às vezes as taxas sanguíneas delas estão alteradas, a gente tem colesterol, triglicéridos, a gente tem questões intestinais, fezes com diarreia, muitas vezes, fezes líquidas, ou alternando com essa constipação, fezes mais ressecadas, fezes mais duras, porque esse calor, ao invés de ir para a parte inferior do corpo e sair, ele só vai para a parte inferior do corpo e condensa e para. Ou ele nem vai, fica no alto, né? Fica no pulmão, fica com tosse seca, fica com dor de cabeça, e a gente não tem a descendência. Então, quando a gente pensa em abrir portas e passagens, é promover descendência e exteriorização. Tudo bem? Ajudou? Tá indo, né? Tá indo? Tá. Aí, beleza. Aí a gente... com essa madeira hiperativa, a gente vai ter consequência em vários outros órgãos. Então, quando a gente fala acalmar, refrescar o corpo e a mente, ó, a nossa consciência está aqui, no elemento fogo. Se a minha madeira cresce muito, se meu fígado cresce muito, eu vou ter muita madeira para esse fogo queimar. Então, eu vou ter muitos estados de euforia, excitação, hiperexcitação da minha consciência, quadros de ansiedade no calor, muita irritação, esse calor. Quem sofre muito com isso também são as crianças que não sabem verbalizar isso, né? Que estão irritadas com calor, que estão... Então, essa hiperatividade vai afetando o coração e gerando, às vezes, picos de ansiedade. Então, foram dias muito difíceis para muitas pessoas com calor interno, do ponto de vista de terem crises de ansiedade que não estavam tendo, terem insônias que não estavam tendo,
se a gente tem a madeira muito hiperativa, a nossa digestão vai ficar prejudicada, então dores do estômago, ardências, refluxos, o impedimento desse fluxo da energia no trato digestivo, então dores abdominais, distensão. Essa madeira, ela consome toda essa nutrição da terra e a gente pode ter a nossa força do pensamento prejudicada. É difícil raciocinar no calor, né? É difícil, tá? É tudo muito difícil se concentrar. Porque a gente pode ter uma hiperatividade e o clima do lado de fora pode estar exigindo também de nós mais funcionamento. E aí também uma água que cresce muito, uma madeira que cresce muito, que está muito hiperativa, ela vai exigir água. Ela vai exigir uma hidratação, uma depuração desses fluidos. Nos dias muito quentes, as pessoas incham muito também. Esse inchaço é uma lentificação também das funções do rim. Se a gente tem o fígado entrando em fogo, uma hiperatividade, a gente vai ter muita dificuldade de drenar esses líquidos, drenar essa água, tá? E aí, por isso que equilibrar esse eixo aqui, madeira e metal, faz com que esses outros órgãos sejam menos exigidos, menos desgastados no calor. Então, tem muitas pessoas que saem de dias de calor exauridas. Estava muito mal, fiquei muito cansado, porque estava muito quente. Isso também desgasta a nossa energia vital, a nossa reserva. Tudo bem? Beleza. Aí a gente vai lá, né? Primeiro pensando nas condições internas. Aí a gente tem na medicina chinesa essa expressão, né? A estagnação do Qi. O Qi é energia, né? Então a gente tem uma estagnação da energia do fígado, esse fluxo que fica interrompido, né? Então, fluxo da energia interrompida. Várias coisas podem interromper o fluxo da nossa energia, tá? A gente falou de questões emocionais, de projeção da minha mente, o futuro, o passado, frustração, tensão, raiva, indignação. Tudo isso pode agir diretamente no fluxo da nossa energia interna. Então, quando a gente usa o hortelã, a gente ajuda a promover esse fluxo, ó. Pressão no peito, no quadril, no hipocôndrio, tá? Essa pressão, essa energia presa. Então, toda vez que a gente vai se referir à dor ou essa pressão, a gente vai pensar se o fluxo da minha energia está saudável, se eu estou tendo um fluxo aqui ou não. E isso vai causar estabilidade emocional e questões ginecológicas. Por quê? Porque esse fluxo de energia não vai para o útero. Acaba não indo, não chegando para nutrir o endométrio, liberar a menstruação, promover uma fecundação. Então, muitos problemas ginecológicos de infertilidade estão relacionados à estagnação da energia do fígado, tá bom? E aí, isso, ó, promove o livre fluxo de energia do fígado, ó, usada em plenitude epigástrica, então meu estômago inchado, doendo, os hipocôndrios, que são essas costelas aqui, né, com essa dor na lateral, que é muito típica do fígado. A gente tem o canal do fígado e da vesícula passando aqui, a gente tem o F13 na frente, a gente tem a vesícula biliar aqui atrás. E aí, por que será que assim a gente fica tão irritado, né? E tão instável emocionalmente? Porque essa energia precisa fluir. E aí, esse gosto amargo na boca é tão característico de padrões do fígado, né? Porque a gente começa a reter uma toxicidade. Então, às vezes a gente vai produzir bile a mais, às vezes a gente não vai produzir a bile que a gente precisa, porque esse fluxo está interrompido. Tudo bem? E aí ele vai tratar também vários tipos de dor, tá, gente? Quando a gente fala de estagnação, tudo que para gera dor. Então, a gente pode ter vários tipos de dor. Dor de cabeça, dor no estômago, dores. Dores generalizadas por estagnação.
Tudo bem? Aqui ele vai falar, ó, que age muito na parte superior do corpo, na cabeça. Então, é uma erva muito importante para dor de cabeça, sinusite com dor nos seios da face, dores de ouvido, dor de garganta, tá? Ó, em pequenas doses, harmoniza o tio do fígado, trata estagnação, fogo da vesícula biliar, então diarreias, esse muco vindo para fora, essas dores abdominais muito agudas pela vesícula. Então, como que a gente sabe que é da vesícula? Muitas vezes está associado à ingestão de alimentos gordurosos. Então, essas crises aparecem depois que a gente consome alimentos muito gordurosos e que exigem muito da nossa depuração. Então, o hortelã ele pode ser mascado, a indústria tem várias coisas de hortelã que não são de hortelã, né? Mas o próprio chá, nesses momentos, vai harmonizar o estômago, aliviar a dor e baixar essa pressão. E também, olha, a gente tem uma expressão usada na medicina chinesa que é o vento do fígado. Então, esse fígado subiu tanto, ficou tão hiperativo que eu vou ter tonturas, que eu vou ter a circulação da minha cabeça, então as crises de labirintite, os zumbidos muito agudos, então essa circulação na cabeça estando hiperativa, tá? Aqui eu queria só mostrar uma das fórmulas que a gente usa muito na medicina chinesa, mas que tem toda uma família, né? Que é a fórmula Xiao Yao Wan, que a gente aprendeu lá na oficina de tinturas, né, Fernanda? Na época que a gente fez. Eu estou compartilhando com vocês essa tela dessa fórmula? Ok. Só antes eu vou mostrar para vocês, ela é a mesma fórmula da família do Jiaowei, Xiao Yao San. A gente tem a Xiao Yao San como a fórmula de base, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pacificar o fígado, então essas tendências à hiperatividade, a projetar muito, a alma etérea muito dispersa. Ela vai espalhar essa energia que está estagnada, fortalecer meu elemento terra da minha digestão, nutrir o sangue, então isso que a gente fala que está faltando yin, está faltando fluidos, por isso que eu fico hiperativa, né? E vai harmonizar essa relação entre gerar o yin e ficar hiperativo, certo? Porque o baço absorve, né? A digestão, harmoniza a digestão. Então, a gente vai ter vários tipos de estagnação atrapalhando nossa digestão. E isso pode gerar vários tipos de deficiência de sangue, fraquezas, ó, a fadiga aqui aparecendo, tá vendo? Então, as pessoas que ficam com muita pressão baixa, circulação lentificada, elas podem, através de uma fórmula assim, o hortelã, o mentai, né? Ó, alivia estagnação, dispersa calor estagnado, então calor preso, e aumenta as outras ervas aqui dessa fórmula que vão estar nutrindo o sangue e movendo o fígado. É uma fórmula essencial dentro da medicina chinesa, tá bom? Ó, ondas de calor, febre de maré, são ondas de calor. Não é que eu estou calorenta o tempo inteiro. Eu posso até estar com a mão e o pé frio, mas daqui a pouco vem aquele calor. Daqui a pouco vem aquela onda que eu suo toda, certo? Por quê? O meu corpo está fazendo força para mover esse calor que está retido e não está conseguindo. Ó, esse calor interno preso, ele pode gerar degeneração das minhas estruturas, do meu sangue, dos meus fluidos e dos meus ossos. Então, existe uma expressão da medicina chinesa que chama vaporização óssea. Então, vocês vão começar a acompanhar cada vez mais, a gente até falou disso ontem, né, Joyce? A pessoa tinha osteopenia. Por que de um tempo para cá, pouco tempo, virou osteoporose? Porque esse calor retido no interior também degenera os ossos. Então, essas ondas de calor, a gente não está só suando uma aguinha que está ali no meu corpo, eu estou suando minha essência, eu estou suando o que está guardado dentro dos meus ossos. Isso é muito sério.
Isso é seríssimo, principalmente em 2 períodos da vida. Na primeira infância, que a gente nem tem esse yin consolidado ainda, não está com os ossos consolidados, não está com os músculos consolidados, e na terceira idade, né? Que é essa, eu gastei minha reserva de yin, de fluidos, de tecidos a minha vida inteira. Eu preciso repor, não é suar isso numa onda de calor. Eu não posso suar mais disso, tá? Então, fórmulas como essa previnem esse tipo de perda de fluidos que a gente não pode ter. Tudo bem? Pô, que responsabilidade, né? Agora eu vou chorar um pouco, eu vou ter que sair daqui. Porque às vezes a gente não... Ai, o calor da menopausa, não é isso? Ai, então que esse calor da menopausa vai levando, né? Ai, tô muito calorenta. Nossa, como... E as pessoas não entendem que às vezes isso tá saindo de um lugar que não podia sair, entende? Que isso tá indo de uma essência, disso tá indo de uma reserva de energia, isso tá indo para períodos que eu teria que me recuperar de doenças sérias, de crises emocionais importantes na minha família, né, de perda de entes próximos. A gente precisa de uma energia de reserva para passar por períodos, né? As crianças para crescer, para passar pela adolescência, para formar os dentes, os ossos. Eu posso estar perdendo isso de noite? E muitas crianças têm ondas de calor à noite, terrível, aí acorda, tira a roupa toda e tal. Então, a gente cuidar dessa preservação dessas estruturas evita a gente a ter prejuízos maiores, tá bom? Então, o hortelã, ele é usado em diversas formas para isso. Aí, ele vem com essa utilização em febres altas, vento calor, nessas invasões, dores de garganta, pneumonias, várias fórmulas para tratar o pulmão tem o hortelã, assim como várias fórmulas para digestão ruim tem o hortelã também. Eu tenho fórmulas para má digestão, para azia, queimação, que estão lá com hortelã. Então, às vezes você vai olhar o que eu quero tratar de base e uma forma de pôr pequenas doses de hortelã ali sempre, numa manutenção ou num vento calor. Então, estou com uma febre muito alta. Fez aí 40 graus de febre, a criança ou a gente, no Covid, numa infecção, a gente pode usar um chá de hortelã, uma decocção, uma infusão, né? O hortelã, a gente não vai ferver ele muito tempo. Daqui a pouco eu falo sobre isso, tá? Como que a gente vai usar ele na forma de preparar. Ó, mas o vento calor com febre, tosse, dor de cabeça. Então, tosse é esse calor já indo para o meu pulmão, né? Pode ter um catarro amarelo, pode ser um catarro denso, tá? A gente não usa hortelã se for aquele catarro água, né? O catarro fluido, porque ele já está muito diluído. A gente precisa secar esse calor. Aqui não. O calor, o catarro, quando ele está muito amarelo, denso, espesso, volumoso, a gente precisa dissolver ele. Então, o hortelã é uma boa erva para dissolver o muco. Com olhos vermelhos, dor de garganta, perda de voz. Então, esse calor secou os meus fluidos da garganta. Eu vou ter que drenar este calor para minha voz voltar, tá? Problemas de boca e dentes. A boca e os dentes muitas vezes estão ligados ao estômago, na medicina chinesa, também podem estar ligados ao coração e ao rim. Mas quando eu tiro o calor do estômago e do fígado com essa erva, eu estou beneficiando a saúde bucal. Então, tem pessoas que têm cistos nos dentes, até o próprio bruxismo, aftas, lesões na gengiva, podem se beneficiar muito com o hortelã, tá? E a gente vai ter doenças na pele. Quando a gente vai falar em pele na medicina chinesa, a gente vai falar do pulmão, a gente vai falar dessa circulação de energia na camada exterior. Então, como são essas lesões na pele por calor? Elas coçam, elas são vermelhas, elas fazem bolha, elas ferem a minha pele. Então, eu estou vendo ali que está nesse sentido da inflamação que a gente fala, né? Está inflamado do ponto de vista do calor, tá bom? E aí ele vai falar de erupções
cutâneas mais graves, né? Como o sarampo, a catapora, a própria herpes, tá? Que é as crises de herpes, tudo bem? E aí eu queria mostrar para vocês que a gente tem uma fórmula de uso tópico também. Tem várias outras fórmulas de uso tópico, mas essa é a mais forte que tem aqui, ó, o óleo essencial de hortelã-pimenta. A erva mais importante não o hortelã nessa fórmula de uso tópico, é essa gualtéria aqui, ó. Ela que dá nome à fórmula, que é white, é a flor branca, né? White flower, que é essa flor branca aqui, que é 40% do óleo essencial dela. Mas o hortelã, ele tá ali para abrir as passagens para ela entrar. Então, quando eu estou falando de uma erva que alivia a dor e drena calor, como eu faço para ela chegar lá dentro da minha pele? Eu vou botar o hortelã-pimenta nessa fórmula. Os chineses pensam assim, para abrir essas passagens. Então, ela vai aliviar dor, a dor quente. Ela é usada no vento-calor para massagear o pulmão, no peito, tanto na frente quanto nas costas. Ó, vento-calor agudo, né? Então, como chama aquilo? Furúnculos. Sabe que aparecem furúnculos às vezes nas axilas, nas virilhas, na pele. Então, você pode passar para abrir a passagem para esse muco exteriorizar, né? Ó, calor no sangue gerando calor na pele. Então, eu posso passar em lesões que estejam muito agudas, tá bom? A gente vai ter sempre muito cuidado com os óleos, né? Para manusear o óleo essencial de hortelã, porque é um óleo muito volátil, então o olho ele sofre. Então, a gente não vai aplicar perto do nosso olho nunca, certo? Porque exige muito, muito cuidado para manusear. E aí esse óleo, se entra em contato com o olho, a gente precisa de muita compressa quente para fazer com que ele se volatize e se disperse. Então não adianta lavar nem com água normal, sabe? Tem que ser uma água quente para promover essa dispersão do óleo, tá? Então a gente vai ter sempre muito cuidado com os óleos, mas se acontecer esse acidente, a gente vai ter que lavar bastante com água morna, tá bom? É isso. Então eu queria mostrar essa aplicação na fórmula de uso tópico. A gente já viu uma fórmula de uso interno com o hortelã. Vimos que a gente usa na pele, usa em questões dolorosas e a utilização do hortelã para expelir mucosidade, essa mucosidade espessa, né? Que também pode aparecer, ó, nas diarreias, né? As diarreias líquidas, então posso ter muita diarreia líquida, amarelada, com cheiro forte. Eu posso ter uma diarreia depois que eu comi lá a minha feijoada com caipirinha, nos dias de calor, certo? É isso, ó. Exposição ao Qi impuro no verão. Então, ele está falando para a gente que essa energia das ondas de calor, essa energia dos dias muito quentes, ela não é uma energia saudável. Então, se eu estava lá no dia de muito calor, eu me expus muito a esse calor, esse calor é um calor perverso, não é um calor que vai ajudar meu corpo. Então, ele vai entrar e vai lesionar os nossos órgãos, tá bom? Então, se eu me expus muito ao calor, eu posso utilizar o hortelã nesses dias. E aí, interessante essa qualidade do hortelã, que a gente pode ter ele nas decocções, mas a gente pode ter ele na dietoterapia. A gente pode fazer sucos com hortelã. A gente pode colocar hortelã nas saladas. A gente pode comer ele junto com outros alimentos, tipo pepino, cortado, oferecer junto com as frutas. Então, a gente pode ter o hortelã na dietoterapia também, entende? Como uma forma de... Então, a gente faz o feijão azul, que eu já vi salada com feijão azul, que a gente escorre o caldo e põe o hortelã junto desse feijão. Nos dias quentes é mais difícil comer feijão, né? Então, a gente usa esses feijões que a gente pode comer sem caldo e põe o hortelã ali junto desse feijão para drenar calor, entende? Então, em vez de comer a feijoada, a gente pode comer feijão azul, que fazer essa salada, pô, beterraba cortada, né? A gente pode ir inserindo o hortelã em diversas outras formas de consumo,
principalmente nesses dias mais quentes. Existem as águas saborizadas, né? Que a gente pode pegar o hortelã, macerar ele um pouco e pôr na garrafa de água, né? Então, posso levar o hortelã comigo na minha água nesses dias. Então, essa forma da gente promover esse fluxo do calor para ele não ficar retido dentro da gente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Nossa. Dores de cabeça muito pulsáteis, né? Dores de cabeça aguda, a gente pode utilizar as fórmulas do chá de hortelã e aplicar o white flower no topo da cabeça ou nos lugares de dor, sempre com muito cuidado, certo? Mas pode, porque vai promover essa sudorese importante, então eliminar esse calor. E a gente vai pensar que essas são as doses dele. Então, a gente pode usar de 2 a 6 gramas, que é bastante coisa, tá? Para o hortelã em infusão. Se eu tenho um chá fervendo ali e eu preciso pôr hortelã, sei lá, a casca da mexerica ferve de 10 a 15 minutos. Se eu vou fazer um chá, sei lá, de uma outra coisa mais dura e eu quero pôr o hortelã, eu vou esperar o final dessa fervura e deixar para adicionar o hortelã no minuto final, para não perder os princípios picantes e diaforéticos. Diaforéticos é que promovem essa sudorese, tá? Do hortelã. Tudo bem? Então, a gente vai ter de 2 a 6 gramas para cada litro de água. É isso, eu queria ver se vocês têm um pouco de dúvida, querem falar um pouco. Posso fazer uma pergunta, Fê? Pode? Como que você avalia ou deduz para cada paciente se de 2 a 6 gramas? A média é geralmente 2, 3, né? Mas em que casos você chega a 6 gramas de hortelã? É isso. Aqui, ó, febre alta, aqui, cefaleia pulsátil, tudo no quadro agudo. Catarro muito amarelo, estômago ardendo muito, diarreia, conjuntivite, faringite, tudo muito agudo. Então, no auge das minhas crises, eu posso usar 6 gramas. Se não, tá Tá, começando, teve uma insolação, a gente vai tomar bastante chá de hortelã, certo? A gente tá. vai. Então, quando a gente vai tratar com acupuntura também, né? Quando eu vou fazer uma dispersão muito forte, qual o momento que eu uso sangria? Tá pulsando, né? Tá muito catarro preso, tá tudo retido no interior. Eu preciso abrir essas passagens, então eu vou usar a dose máxima. E a gente vai fazer de 1 em 1 hora, sabe? Esse chá. Ou eu bati esse hortelã, sabe? Macerei ele bastante e pus aí 6 gramas num copo de água mesmo, e a gente vai tomar, sabe? Porque eu quero que a gente tenha essa abertura para esse calor sair lá de dentro, que está afetando meu pulmão, meu coração, meu fígado, meu estômago, e venha para fora com força, tá? Às vezes a pessoa Maravilha. não teve a diarreia, às vezes ela não teve diarreia ainda. Como o intestino é a víscera do pulmão, ela vai ter uma diarreia e vai melhorar, entende? Ela vai botar todo esse catarro para fora. Ai, não tá, o catarro tá todo preso. Aí começa a tomar o chá de hortelã, esse catarro vem para fora. Veio para fora, isso é bom. Às vezes a gente fica assustado porque não estava tendo isso. E aí começa a expectorar, a ter a diarreia, a suar. Nesse momento, eu quero que a pessoa sue. Eu preciso que ela tenha o suor, entende? Para a febre baixar. Não é assim? A febre só baixa quando sua, né? Abrir os poros. Eu preciso abrir essas passagens. Então, a gente não pode se assustar, às vezes, com o que parece uma piora, mas na verdade é uma exteriorização desse calor que estava retido no interior e está vindo para fora, tá? Entendi, obrigada. Você ia falar alguma coisa, Joyce, naquela hora? Não? Coisas que são também interessantes aqui, né?
Quando a gente pensa nessa energia do fígado, num padrão interno, emocional, estagnado, o fígado, ele é responsável pela nossa capacidade de agir, né? A gente vai ter dois trigramas, que é o trovão, que é o início do ciclo, essa madeira que inicia projetos, inicia coisas, inicia princípios na nossa vida. Então, esse trovão ele está relacionado a esse elemento madeira disponível, essa força do fígado disponível. E, em segundo momento, a madeira yin, ela é responsável por enraizar, por planejar, por criar raízes no solo mesmo, dessa raiz dessa madeira, estruturando aquilo que eu idealizei, trazendo para a terra, trazendo para a matéria essa concretização. Então, quando a gente tem aspectos emocionais difíceis de... A pessoa reclama que não consegue realizar nada, que não consegue estruturar nada, que começa muitas coisas, mas não continua. Quando esses aspectos psíquicos estão muito presentes, a gente pode ter fórmulas que usam o hortelã para estimular esse fluxo da energia do fígado. Existe até um hexagrama chamado constância, que é a alternância, né, entre o trovão e o vento, entre essa madeira yang que inicia, que determina o princípio, aquilo que é importante para a minha vida, e essa madeira mais suave, que acha essa suavidade para realizar aquilo que o meu princípio estabeleceu. E a alternância desse pulso. Então, quando a gente tem a energia do fígado estagnada, presa, dura, eu tenho dificuldade em alternar entre força e suavidade, entre trovão e determinar os princípios e, não, agora eu sou um pouco mais flexível, sou mais maleável. A madeira precisa desse movimento, né? Os chineses sempre falam do símbolo do bambu, que enverga para um lado, enverga para o outro, né? Como essa característica elevada da madeira, né? Essa coisa mais desenvolvida. Então, quando o psiquismo tem essa dificuldade, eu projetei lá, fui lá no futuro, eu vi que o futuro está horrível. Peraí, como que eu volto? Como que eu volto para cá? Então, esse movimento de ir da mente, ele precisa do vir da mente. Tem pessoas que não têm nenhum movimento, né? A mente não vai. Meu, olha para o seu futuro, olha lá para frente, estabelece algum. A mente da pessoa não vai. Ela também precisa de ajuda para ir. Mas tem gente que só tem o ir, né? Só vai, porque deveria, porque não sei o quê, porque o ano que vem, tem gente que já está em 2024 há muitos anos, já fez todas as metas para o ano que vem, e ela não volta para cá, para terminar este ano, para comer bem, dormir bem, estar bem. Então, o ir e vir da mente, ele é estruturado por esse fluxo da energia do fígado. Então, quando a gente tem o hortelã, a gente está falando em garantir isso à minha mente. Por isso que é refrescar o corpo e a mente com o hortelã, que é suave. Agora é suave, já foi yang, já foi força. O trovão, né, ele cai com tudo. O trovão, ele cai com tudo na natureza, desperta as sementes, desperta a vida. É ótimo o trovão, mas não dá para ser só trovão, né? Porque senão a semente vai para onde? É só raio, só raio, só raio. Então tem gente que precisa um pouco desenvolver a suavidade, né? Então depois que cai o raio é suavidade, a semente vai pôr a energia lá na terra. Isso é devagar, com repetição, achar as aberturas, e aí o ciclo vai se desenvolver todo. Mas, depois da força, se eu não alterno esse estado em suavidade, também não adianta de nada. E tem gente que também é só suave, né? É só suave, só por onde vai. Não estabelece nunca o que é importante para a própria vida. Não estabelece nunca o que é o princípio. Não, o que eu quero mesmo? Onde eu vou firmar? Na hora de ter essa força, a gente também precisa do fluxo do fígado saudável. A gente também precisa do fígado dizendo, não, agora a energia vem toda para cá. E é força mesmo. Só que se eu estou com a energia estagnada,
na hora que eu preciso da força, eu vou entrar em fogo do fígado, aqui nos elementos. Eu entro em fogo do coração, o meu estômago vai ficar cheio de acidez, eu vou ter falta de ar, vai invadir meu pulmão, vai deu um problema generalizado e a pessoa não pôs a força dela para fora. Não manifestou nem que seja um trovãozinho. Nem todos os trovões na natureza são aqueles de derrubar o mundo, né? Tem trovãozinho que já resolve. Então, às vezes, se o nosso fluxo do fígado está saudável, eu não preciso vir com um trovão intenso toda vez. Eu posso ir com um trovãozinho. Isso aqui não. Isso aqui eu não quero, tá? Isso aqui na minha casa não pode. Isso aqui nas minhas relações pessoais eu não gosto. Não precisa ser acabou tudo, expulsa todo mundo e eu não quero ninguém. A gente não precisa ir para esse oposto, né? Só que se meu fluxo do fígado não está saudável, se eu estou cheia de calor retido, se eu estou com diarreia, se eu estou com a garganta inflamada, isso vem para fora com muita força, tá? Por isso que as crianças têm muito fogo do fígado quando estão com febre, doentes, e irrita, derruba tudo, porque essa energia tende a ficar muito hiperativa e não está achando as passagens. Então, tanto nos aspectos psíquicos internos, quanto nos externos, a gente ter a ajuda do hortelã pode ser muito benéfico para o nosso corpo suavizar essa hiperatividade, suavizar esse calor. Ou somente num dia muito quente, tomar um chazinho de hortelã. E daí a gente não precisa tomar o chá quente. Eu posso fazer a minha infusão, posso fazer meu chá e deixar ele esfriar. Posso tomar numa temperatura ambiente, tá? A gente não precisa tomar ele quente. Agora, se tomar quente, aí ele já entra com tudo, já promove a sudorese e ele é mais eficaz, certo? Então, se aguenta tomar ele um pouquinho morno, pode ser que ele ache que ele tenha mais força, tá? Se não aguentar, a gente faz uma saladinha de hortelã, faz umas coisinhas mais leves, tá bom? Tudo bem, gente? Querem falar mais alguma coisa? Não? Então, é isso. Deixa eu parar o compartilhamento da tela. Agradeço mais uma vez, tá? A vocês por estarem aqui hoje. E é isso, a gente vai se ver em dezembro com a última aula do ano aberta, tá? E qualquer dúvida, vocês me escrevam, a aula vai ficar gravada no YouTube. E é isso, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ana, Obrigada. muito obrigada, viu? Tchau, linda.